Olá, pessoal. Eu sou a Beatriz, aluna de Medicina da Unifor e monitora do módulo de abrangência. E nesse GT a gente vai falar sobre a primeira parte do GT8, que é em relação aos gases e alguns fatores que influenciam o seu transporte. Bom, pessoal, iniciando nossa revisão, vou falar brevemente sobre o transporte de CO2, que é esse que está aqui à esquerda do nosso quadro, na nossa imagem. Ele vai ser transportado principalmente a partir dos íons bicarbonatos, que está representado aqui pelo HCO3, representando mais de 70% desse transporte. Para ter a formação do CO2 livre no plasma em HCO3, vai precisar de uma enzima, que é a anidrase carbônica, e esse composto vai ser benéfico ao corpo, na verdade, atuando como sistema tampão. Quando o pH do corpo estiver muito ácido ou básico, tiver uma desregulação do pH do nosso corpo, a gente vai utilizar o bicarbonato para ter essa regulação. Em segundo lugar, vai ter o transporte do CO2 ligado à hemoglobina, que vai ter a formação do complexo chamado carbaminohemoglobina, sendo representado aqui por 23% desse transporte. E, por fim, o restante, que é 7%, vai ser o CO2 dissolvido no plasma. Em relação ao transporte de O2, é importante a gente falar que ele vai ser em uma maior quantidade transportado ligado à hemoglobina, que aí vai ser representado por uma quantidade maior que 98%, e vai ser formado o complexo chamado oxihemoglobina, que é justamente Hb mais o O2. É importante a gente falar também que essa hemoglobina vai agir como um reservatório de O2 quando nosso metabolismo celular estiver muito acelerado e a gente precisar dessa reserva de O2, é a hemoglobina que vai ofertar. E em relação aos receptores da hemoglobina, em relação ao O2, que vai depender da pressão parcial do O2 no plasma. E a outra porcentagem que a gente tem aqui, que é uma menor que 2%, representa o oxigênio que é transportado dissolvido no plasma. Falando sobre os fatores que vão influenciar a afinidade entre a hemoglobina e o oxigênio, nós vamos citar 5, que vai ser a PO2, o pH, a temperatura, a pressão parcial do CO2 e esse complexo que é chamado de 2,3 BPG. Nos próximos 5 slides, a gente vai ter esse gráfico semelhante. E em relação aqui à vertical, a gente vai ter a porcentagem de saturação da hemoglobina, que é uma medida indireta do transporte de O2 ligado à hemoglobina. E aqui na horizontal, a gente vai ter essas 5 variáveis em relação ao PO2. E sempre que eu for analisar o gráfico, eu vou falar se essa curva vai estar direcionada à esquerda ou se ela vai estar deslocada à direita. Quando eu falar que ela vai estar deslocada à esquerda, eu estou falando que vai ter uma maior afinidade entre Hb e O2, entre a hemoglobina e o O2. E quando eu falar que ela vai estar desviada à direita, é porque eu estou diminuindo essa afinidade entre a hemoglobina e o oxigênio, e muitas vezes isso acontece porque eu estou precisando desse oxigênio livre para ser direcionado às minhas células, para as minhas células poderem usarem no metabolismo celular. Então, em relação a esse primeiro fator que vai influenciar o nosso transporte de oxigênio, vai ser em relação à pressão parcial do O2. Lembra que eu falei para vocês que a hemoglobina vai expressar os seus receptores de O2 a depender da pressão parcial de O2? Então, quanto maior a minha pressão parcial de O2, maior a minha concentração de oxigênio que eu vou ter no plasma e maior, consequentemente, vai ser a minha expressão dos receptores. Ou seja, eu vou acabar deslocando a minha curva para a esquerda. Eu vou aumentar a minha afinidade entre a hemoglobina e o oxigênio. Agora, eu vou dar para vocês uma segunda linha de raciocínio, que é a situação que eu vou usar nos próximos slides.
em relação a uma pessoa em um alto metabolismo, praticante de atividade física, por exemplo, em que o metabolismo celular está elevado. A gente sabe que nossas células vão estar em constante produção, em constante ativação e vão acabar consumindo muito oxigênio. A partir desse alto consumo de oxigênio, eu vou ter uma baixa da pressão parcial de O2, porque minhas células estão consumindo, então eu não vou ter O2 suficiente no meu sangue. Então, para isso, eu vou acabar deslocando a minha curva de saturação para a direita, diminuindo a afinidade entre a hemoglobina e o oxigênio, com o intuito de liberar esse oxigênio para as minhas células. Então, é isso que a gente consegue ver aqui no gráfico. Nessa primeira opção aqui, ó, músculos esqueléticos em contração. Então, esses músculos estão tendo atividade, estão consumindo bastante O2, ou seja, está diminuindo essa pressão de O2 no sangue. E a gente consegue ver aqui que a sua saturação vai estar baixa quando eu comparo, por exemplo, com as artérias, que tem uma alta PO2 e a sua saturação, consequentemente, a partir dos receptores da hemoglobina, vão estar em maior expressão. Então, é assim que eu vou analisar o meu gráfico. A segunda situação que a gente vai utilizar é em relação ao pH. Então, vamos lá usar aquele mesmo exemplo que eu usei no slide passado. Quanto maior a atividade física que eu estiver fazendo, né? Quanto mais intensa for, mais eu vou estar consumindo o O2. Se eu consumir bastante O2, eu não vou ter o suficiente para realizar a respiração aeróbica. Então, eu vou acabar passando para uma respiração anaeróbica. Como produto dessa respiração, a gente sabe que a gente libera uma maior quantidade de íons de hidrogênio. Por conta desses íons, o meu pH vai acabar ficando mais ácido. Eu vou ter uma diminuição desse pH. E a gente sabe que isso não vai contribuir com a homeostasia do meu corpo, com a homeostasia celular. Então, eu preciso oferecer ao meu corpo uma maior quantidade de O2 livre para voltar essa respiração aeróbica. Ou seja, eu vou acabar deslocando a minha curva de saturação para a direita, com o intuito de diminuir a afinidade entre HB e O2 e ofertar esse oxigênio livre para o meu metabolismo celular. E é justamente isso que a gente consegue ver aqui no quadro. Por exemplo, para uma mesma quantidade de O2 aqui disponível no nosso gráfico, eu coloquei aqui 40. Vai depender, a saturação vai depender bastante do pH. A gente vê que se for um pH mais ácido, essa saturação vai estar de 60, ou seja, eu vou ter uma baixa afinidade entre hemoglobina e O2 durante esse transporte. E se for um pH aqui de 7,6, ou seja, mais básico, eu vou ter uma afinidade já mais satisfatória. Eu vou ter uma maior saturação da hemoglobina. Então, vamos lá continuar com essa mesma linha de raciocínio. Em relação à temperatura, quanto mais intenso for o meu metabolismo celular em uma pessoa que está fazendo uma atividade física, maior vai ser a minha temperatura. Agora, quanto maior for o meu metabolismo celular, mais eu estou consumindo esse oxigênio. E eu não preciso de oxigênio para suprir as minhas necessidades? Então, eu vou estar deslocando a minha curva de saturação para a direita, com o intuito de liberar mais O2 e diminuir essa afinidade HbO2, para justamente ter esse maior aporte de O2 para as minhas células. Então, analisando aqui o gráfico, para uma mesma pressão parcial de O2 em temperaturas elevadas, eu vou ter uma baixa afinidade
entre HB e O2. E se eu for comparar aqui com baixas temperaturas, eu vou ter uma alta afinidade entre HB e O2. Em relação à pressão parcial do CO2, vamos continuar com a mesma linha de raciocínio. Quanto maior for o meu metabolismo, mais eu vou estar consumindo oxigênio e mais eu vou estar liberando CO2. Se eu aumento essa quantidade de CO2, eu acabo aumentando a concentração, a pressão parcial de CO2 no meu sangue. Então, ao mesmo tempo que eu libero mais O2, eu também consumo mais O2. Então, eu estou precisando de O2 livre no meu sangue para poder ser utilizado no meu metabolismo celular. Então, eu vou acabar deslocando essa curva de saturação para a direita, com o intuito de diminuir a afinidade entre HB e O2 e liberar esse O2 para ser utilizado no meu metabolismo celular, visto que eu estou tendo uma alta atividade. Então, vamos lá. No nosso gráfico, para uma mesma concentração aqui de O2, eu vou ter em altos níveis de CO2 uma menor saturação, ou seja, uma menor afinidade entre HB e O2, e para esses níveis baixos de CO2, eu já vou ter uma alta afinidade entre HB e O2. Para finalizar, a gente vai falar sobre esse complexo, que é chamado 2,3 BPG. Esse complexo, gente, é liberado, na verdade, no nosso corpo em condições de hipóxia e alta altitude. Ou seja, quando eu não tenho uma pressão parcial de O2 suficiente ou adequada no meu plasma sanguíneo. Ou seja, em situações de hipóxia, uma baixa concentração de O2, eu vou ter que deslocar a minha curva da saturação para a direita, com o intuito de liberar esse O2 para ser usado pelas minhas células. Então, mais uma vez, mostrando aqui no gráfico, para uma mesma pressão parcial de O2, em condições de hipóxia, onde vai ter esse aumento da 2,3 BPG, eu vou ter uma baixa afinidade entre HB e O2, quando comparado a condições normais, onde não vai ter essa liberação de 2,3 BPG, e eu vou ter uma alta afinidade, ou seja, uma alta saturação entre HB e O2. Bem, a partir do que foi explicado, vamos resolver a primeira questão. De acordo com os fatores que alteram a afinidade entre a hemoglobina e o oxigênio, assinale a alternativa correta. Primeiro item. Em uma pessoa em atividade física intensa, a curva de saturação será deslocada para a esquerda, com o intuito de aumentar o transporte de O2 para as células. Não, esse item está errado, porque como a gente viu, a gente vai querer deslocar essa curva para a direita para diminuir a afinidade entre o O2 e a hemoglobina e liberar esse O2 para ser usado no metabolismo celular. Então, esse item está errado. Item 2. Durante o descanso de uma pessoa saudável, eu vou grifar aqui o descanso e pessoa saudável, o oxímetro de pulso terá como resultado saturação próximo a 98%. Esse resultado está certo, porque vamos lembrar que a saturação vai avaliar a porcentagem de oxigênio que está ligado à hemoglobina. Se a pessoa é saudável, não tem nenhum problema em troca respiratória e está em uma situação tranquila de descanso, a saturação realmente vai estar próxima a 98%. Então, esse item está certo. Vamos para o item 3. Em casos de alto metabolismo celular, vou marcar aqui, alto metabolismo celular, a maior liberação de CO2 resultará em uma menor afinidade entre HB e O2. Esse resultado também está certo, né? Vamos lembrar, maior metabolismo celular, eu estou
assim como eu estou consumindo muito O2, eu também estou liberando muito O2. Então, eu preciso diminuir essa afinidade entre HB e O2 para eu ter oxigênio disponível para ser utilizado pelas minhas células. E, por fim, o item 4. Durante a viagem para locais de altas altitudes, o corpo irá liberar o complexo 2,3 BPG para deslocar a curva da saturação para a direita e disponibilizar um aporte de O2 adequado para as células. Esse item também está certo. Esse complexo é liberado em caso de hipóxia e alta altitude, com o intuito de deslocar a curva de saturação para a direita para liberar a quantidade de O2 disponível no plasma. Então, o item certo vai ser o item C, 2, 3 e 4. E agora a última questão para a gente finalizar esse assunto. Assinale o item correspondente aos fatores que deslocam a curva de saturação para a esquerda. Ou seja, vai ser a situação contrária a todos aqueles que eu dei durante a explicação. E eu vou colocar os fatores que vão deslocar a curva para a esquerda de verde. E eu vou colocar os para a direita de amarelo. Então, eu vou escrever aqui uma D e R para vocês entenderem que vai ser a direita. Então, vamos lá. Um baixo PCO2, aumento da 2,3 BPG e alto PO2. Então, vamos lá. Um baixo PCO2 está certo. Um aumento da 2,3 é para a direita. E um alto PO2 é para a esquerda. Então, esse item está errado. Item B. Alto PO2 vai deslocar para a esquerda. Uma baixa temperatura também vai deslocar para a esquerda. Só que um baixo pH vai deslocar a curva de saturação para a direita. Então, esse item está errado. Item C. Alta temperatura vai deslocar para a direita. Alto pH vai ser para a esquerda e diminuição do 2,3 BPG também vai ser para a esquerda, vai aumentar a afinidade HbO2. E por fim, o item D, baixo PCO2, alta PO2 e um alto pH vão deslocar a curva de saturação para a esquerda com o intuito de aumentar a afinidade entre HB e O2. Então, esse item D está certo. Finalizamos esse vídeo sobre a primeira parte do GT8. Espero que vocês tenham gostado e se tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato. Assistam ao próximo vídeo, que é a finalização do GT8 e do módulo.